Boa noite a todos que nos assistem pela internet. Que você possa receber do Senhor tudo que Ele tem para você nessa noite. Fique até o final. O Senhor vai se manifestar hoje. Ele tem se manifestado nesse lugar. Ele tem derramado da glória dEle. Nós temos presenciado da glória dEle. Que isso alcance você onde quer que você esteja hoje. Você pode se assentar. Deus é tão poderoso e tão bom com a gente, que eu quero que você foque agora comigo. Nós estamos voltando de um retiro de mulheres. E eu vou falar algumas coisas nessa noite, porque o Senhor vai nos levar ainda mais além, como família. Amém? Como família. Eu quero que seus olhos se abram quanto a isso. Então eu não vou fazer uma reprise de coisas que vocês já ouviram, ainda que algumas coisas são reprises. Mas o Senhor quer te levar ainda mais além. Quer te levar ainda mais longe, certo? Isso é certo para os homens e para as mulheres, amém? Hoje a gente vai para outro lugar mais uma vez, cada dia com o Senhor mais longe, amém? E quando a gente volta dos retiros, tem gente que, quando as pessoas não foram, olham assim e falam assim, não, mas estão animados por causa do retiro. É emocional, é algo que contamina, né? Vocês ficam todos juntos, separados. Amém? Eu acho que as mulheres, elas têm um componente emocional das coisas, mas eu vou dizer para você, quando a gente se encontra com Deus, é algo tão precioso. E Deus, todas as vezes, Ele marca as nossas vidas, que cada vez eu saio com alguma coisa marcada na minha vida. Daqui eu vou para servir e saio marcada na minha vida, com a marca do Senhor, com uma visão ampliada. É tremendo. E é maravilhoso estar esse tempo com o Senhor, destinado a um propósito. E a semana passada foram os homens e essa semana foram as mulheres. E a Bíblia fala, hoje eu vou falar para vocês sobre família, e o Senhor falava a respeito da família. Sempre eu tive a visão da família como uma fortaleza. E o Senhor me trouxe algo tão lindo hoje. E a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar na palavra, quantas vezes tinha a palavra família no Novo Testamento. Porque eu falei, é algo tão poderoso. Eu sempre tive a visão assim, ó, que se a família está bem, se a família está bem, o resto vai andar também. Porque para a família estar bem, você tem que estar em comunhão com Cristo. Se ali flui bem, se ali tem a manifestação de Cristo, o resto vai acontecer também. E eu vou ler um versículo que fala isso de uma outra forma. E eu sempre tive essa visão. Mas aí eu fui ler quantos versículos tinha, e tem tantos versículos sobre tantas outras palavras, e de família fala 73. E eu falei, Senhor, por quê? Pouco, o número de família. Ainda assim, fala da família da fé, fala da família. Mas a palavra família, ela aparece poucas vezes. Porque eu vou falar para você, o que o Senhor ministrou foi exatamente isso que eu acabei de falar. Porque ela é o alicerce básico. Ela é a estrutura básica. Amém? O Senhor fala das outras coisas, mas dali ela é a base de lançamento. Ali é da onde sai o guerreiro e volta para o seu lar. Dali é onde sai a guerreira e volta para o seu lar. Dali é onde você impulsiona os seus filhos a irem além. É ali que você forja o caráter dele dia após dia. É ali que a representação de Cristo e a igreja, a simbologia mais perfeita, ela acontece. Que coisa, olha o que Deus fez. Ele falou assim, sabe como é que é a minha igreja? E sabe como é que sou eu? Eu vou fazer o seguinte, para vocês não esquecerem, eu vou fazer vocês viverem isso todos os dias. Jesus e a igreja, o marido e a esposa, todos os dias, todos os dias. Todo dia você pode lembrar da aliança dele com a igreja, se você vive uma aliança no seu matrimônio, de acordo com o que ele sonhou. E isso é tremendo. E ali as forças são renovadas, e ali nós forjamos os nossos filhos. E quando a gente
fala da igreja e fala de família no meio da igreja, muitos daqui dentro da igreja não vivem a plenitude do que Deus tem para a família. Eu falo que eu sou casada há 11 anos e a minha vida é uma crescente. E cada dia eu aprendo mais quanto à família e sou plena nisso. Mas quando a gente chegou no retiro, eu quero só dar um parênteses, como ministra, eu ministrei lá no retiro, e o que Deus trouxe, e observando as outras palavras, e eu quero que você, homem, que eu vou falar com um homem um pouquinho, não se sinta constrangido com o que eu vou falar nessa noite. Mas sei que muitos não vivem essa plenitude de família que o Senhor projetou. Não tem essa fortaleza e essa base de lançamento, que até para os nossos filhos é tão importante. Se ali está estruturado, né, eles têm muito menos problemas. Quantos problemas a gente já viu que gera na vida de um filho? Uma família desestruturada, pais que brigam, isso aí já é batido. Pais que brigam na frente dos filhos, traição, quantas coisas. Amém? Mas também ministrei, eu falei sobre uma palavra de Jeremias que fala assim, jamais, porque antes falavam-se assim, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos apodreciam. E Jeremias, com uma visão do reino de Deus, fala, jamais se dirá, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se apodrecem. Amém? Por quê? Porque eu sei que tem mães que sofrem por causa dos seus filhos, por causa de um casamento destruído, e no reino de Deus, Deus diz, jamais seus filhos vão pagar por um pecado que o pai dele cometeu, se você apresentar isso diante de Cristo. Amém? Eles não vão pagar por isso. Amém? E eu oro assim pelas famílias e oro assim pelos filhos. Mas Deus me mostrava assim, quando eu fui falar com as esposas, eu via Deus, me perdoe a minha fé louca de ver Deus dessa forma, mas eu via Deus como um leão voraz, e ele se interpunha entre o marido e a esposa, para falar para a esposa, eu sou o seu marido. E com muito carinho eu vou dizer a você, homem, e as mulheres sabem que jamais vão culpar os maridos, que a gente conversou sobre isso, mas eu quero dizer para você, homem, que Deus se interpôs entre você e a sua esposa nesses dias, para curar feridas na alma dela, para curar feridas que foram abertas na alma dela. E foi assim numa primeira ministração da Leilinha, foi assim numa segunda ministração da Fernanda, e foi assim a hora que eu fui pregar, e o Senhor falando, e se colocando como marido perfeito, porque para falar, olha, o que aconteceu com você, eu nunca fiz, eu nunca faria, eu sou um marido perfeito. Fala, olha para mim, para você ser restaurado. É óbvio que a gente só tem que olhar para Ele para ser restaurado. Mas eu só quero falar para você, marido, das coisas que eu vou falar, eu não estou te culpando nessa noite, mas para você levantar essa fortaleza que é a sua casa, para você levantar essa fortaleza que o Senhor deu para nós. Hoje Ele me levou a uma analogia da fortaleza com o reino de Davi. Mas eu quero falar mais algumas coisas sobre casamento e da igreja, porque o Senhor falava para mim que essa é a ponta do novelo de lã. Essa é a ponta para chegar nessa analogia que Ele fez e que Ele me deu e que mostrava sobre o reino de Davi, sobre um reino fortalecido, um reino forte, uma fortaleza e a família. 1 Timóteo, no capítulo 3, você não precisa abrir, que eu vou fazer você abrir outros lugares. Fala assim, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado de governar a igreja de Deus? Está falando sobre líderes, essas coisas, mas eu quero trazer isso para esse contexto é tão importante governar a sua própria casa, que você não pode governar outra coisa. Tem gente que almeja tanto um ministério, almeja tanto se envolver com a igreja, almeja tantas coisas, fala, Deus, por que o Senhor não me usa? Por que o Senhor não faz? Mesmo no meio das mulheres. E eu falo, você quer mesmo ser usado por Deus? O primeiro lugar que você vai ser usado por Deus poderosamente, e lá é uma base forte e estrutura para a manifestação da glória de Deus, é na sua casa.
Você quer mesmo ser usado por Deus para profetizar, para pregar, para ir além, para ir às nações, para expandir o reino? Você quer? Seja usado por Deus na sua casa. E a Bíblia fala assim: deixará o homem sua casa e se unirá à sua esposa, sendo uma só carne. E quando nós lemos isso, o apóstolo Eli que falava isso para mim hoje à tarde. Quando nós lemos isso, nós percebemos uma coisa: o casamento é a união do homem e da mulher no que se refere à carne. Por quê? Porque nós achamos que quando, às vezes a gente pensa que quando se une um homem, quando o homem une a mulher, eles vão ter o mesmo pensamento, eles vão ter a mesma alma. A alma é a nossa parte que são as emoções e a mente. E não é assim. Você bem sabe, quem é casado sabe, que quando você se une com o seu marido, ele tem os pensamentos dele, ele tem as emoções dele, ele tem uma mentalidade que dia após dia tem que ser renovada em Cristo, e você tem a sua, que dia após dia tem que ser renovada em Cristo. E o matrimônio pleno em Cristo, ele não é a união de duas mentes, ele é a união das carnes, se tornam uma só carne. E o que acontece com a mente? Olha que pleno isso, porque se você pegasse uma pessoa igual a outra e unisse, o que ia dar? Uma pessoa igual. Ou no máximo duas dela. No máximo. 2 vezes ela. Mas não foi assim que o Senhor fez. Ele pegou alguém com uma mentalidade diferente, com um propósito específico, e uniu ao seu propósito, homem, para te auxiliar, e você para impulsionar ela. E juntos, o seu propósito com o dela, você não tem noção da explosão que é no reino de Deus. Você não tem noção do que é isso. Eu já falei eu falei num momento de oferta um dia, eu falei assim: eu tenho plena convicção de que eu tenho um propósito e o Felipe tem um propósito. E Deus falou assim: esses propósitos são bons para o reino, vamos unir. Ele uniu 2 propósitos e isso fez da gente maiores, mais fortes, fez a gente mais rápido e ir mais longe. Isso é um matrimônio. Isso é um matrimônio pleno na presença do Senhor. E o seu desafio, eu vou chamar você, homem e mulher, é entender a alma do seu esposo e da sua esposa. É se colocar no lugar dele, se colocar no lugar dela, entender como é que ela pensa. Sabe por quê? Toda vez que você fizer isso, e para solteiros eu digo agora, faça isso fora do seu matrimônio, faça isso com as pessoas que você convive. Quando você faz isso, você começa a entender as coisas da ótica dela. E daí você percebe muitas vezes aonde você pode melhorar. E você consegue usar isso. Só que a gente, às vezes, dentro de casa, a gente repreende nos nossos esposos e esposas, a gente repreende atitudes. Pode ver como você repreende atitude. Você repreende comportamento. Você, às vezes, subjuga e você quer impor uma mentalidade. Quer impor a sua posição. Quando se você tentar ouvir e se colocar no lugar do outro, você vai conseguir crescer ainda mais rápido. E eu falei no retiro que todas as vezes que na presença do Senhor, isso eu não falei nada do retiro, viu? Mas o que eu falei foi o seguinte: todas as vezes que eu entrava na presença do Senhor, todas as vezes que eu entrava na presença do Senhor para falar: Senhor, olha, eu não concordo com alguma coisa de alguém, a maioria das vezes, o Senhor me mostra algum lugar onde eu estava errada, onde eu podia crescer. E o Senhor não acusa, não fala assim: olha, você está errada. Ele fala assim: veja bem, olha esse lado. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso e Ele nos leva além em todos os momentos. Todos os momentos. Quando você coloca alguma coisa que você não concorda com o seu esposo ou com a sua esposa, você coloca na presença do Senhor, necessariamente você vai crescer. Trazendo isso para o contexto familiar, necessariamente você vai crescer. É isso que o Senhor tem para nós, crescimento dentro de casa, dia após dia. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
Deus está nesse tempo restaurando famílias no nosso meio. E o que a gente está produzindo nesses dias nas famílias, assim como tudo que nós falamos, é algo para gerações. É algo para não ficar só numa restauração da sua família, mas isso vai alcançar seus filhos, os filhos dos seus filhos, vai alcançar os seus vizinhos, até que tudo se torne terra de adoradores, até que em tudo a gente veja famílias restauradas e plenas na presença do Senhor. Por isso eu estou dizendo, famílias plenas da presença do Senhor, às vezes ela tem conflito de ideia, mas aí elas entram em acordo, como o MMI fala. E o Senhor me falava assim, e acordo não é disciplina. Você não tem o direito de disciplinar. Você não tem o direito de disciplinar. O Senhor nos colocou disciplinar a sua esposa. Às vezes a esposa disciplina o marido, né? Negando para ele dormir com ele, né? Negando sexo, negando às vezes até comida, ou fazer a coisa com amor. Às vezes quando você se nega, o seu comportamento é de negação em casa. Às vezes, na maneira como você trata as coisas, você vai recolher uma coisa e chuta, e joga, fala, que droga, olha como é que... E você disciplina assim, às vezes com palavras, às vezes o Senhor nos chamou para disciplinar, o Senhor nos chamou para entrar em acordo. Você vai falar, Luciana, isso aí é coisa de reino. Coisa de reino, o Senhor vai nos levar à plenitude dentro de casa. Amém? E eu não estou dizendo que não tem conflitos, eu estou dizendo que a gente vai conseguir chegar muito mais fácil a acordo. A gente vai conseguir muito mais fácil desvencilhar essas coisas que às vezes se arrastam por 40 dias, às vezes você não falando direito com o seu marido, a esposa não falando direito com a sua esposa, às vezes a gente arrasta isso por tempo. E o Senhor me falava, eu vou organizar a mente de vocês, e vocês vão multiplicar, porque eu tenho pressa em tomar essa cidade. Eu tenho pressa. E a família é básico, a família é fortaleza. E o Senhor vai acelerar os tempos nesses dias. Amém? Por isso Ele quer que nós andemos em plenitude de vida, e começa em casa, começa na família. Mas esse não é o ponto principal do que o Senhor estava falando comigo ainda. E ele falava ainda, mas quanto à disciplina, falava assim, se não é doce, não é disciplina. Porque às vezes ainda a gente acha que está fazendo alguma coisa e você está só machucando a pessoa que está do seu lado. Porque até para disciplinar a gente, Jesus é doce. Jesus é doce ao disciplinar. Sabe quando ele falava mais duro ou gritava e falava raça de víboras? Era com quem ele não estava disciplinando, não. Porque a disciplina dele é com amor. É com muito amor. Amém? E às vezes duro, e às vezes eu falava, eu já contei isso, e isso eu contei lá para as mulheres também, que um dia eu fui falar algo para o meu marido, e o Senhor falou comigo naquele momento e falou assim, quem você vai culpar agora? Mas era tão doce a voz, mas era tão doce que eu falei, Espírito Santo, me perdoa. E retive aquilo que eu ia falar. Porque ele perguntou para mim, quem você vai culpar agora? Me parece, nossa, duro, né? Mas eu sei a voz que eu ouvi. Eu sei que tocou o meu coração e falou, nossa filha, como eu te amo. E quem você vai culpar agora? Eu tenho muito mais para você. Era uma voz que falava desse jeito, mas ele só precisou falar quem você vai culpar agora. E o Senhor disciplina a gente com amor. Mas eu quero ler um versículo com você. E quero entrar nesse ponto. Até aqui, eu te dei noções de família, mas o Senhor tem algo mais para a gente nessa noite. Eu quero que você abra comigo em Lucas, no capítulo 11, no versículo 17. Queria uma musiquinha de fundo também. Lucas 11, no versículo 17. E sabendo ele que se lhes passava pelo Espírito, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Tem uma versão que fala assim, todo reino, deixa eu pegar aqui.
dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Amém? Toda casa dividida contra si mesma cairá. Quando a gente fala de alma, quando a gente fala de mentalidade, o que acontece muitas vezes é que nós temos dois reinos dentro da mesma casa. O Senhor é Senhor da sua vida, o Senhor é Senhor da sua esposa, mas vocês não são um só ali, não tem um reino só, cada um tem uma mentalidade, cada um quer ir para um lugar. Cada um quer ir para um lugar. E o Senhor fazia essa analogia e trazia essa analogia entre o reino e uma casa. E Lucas fala, né, todo reino dividido, ele não pode prevalecer. E toda casa dividida, ela não subsistirá. E o Senhor me mostrou o reino de Davi. E fez uma analogia com o reino de Davi. E eu vou falar para você, Davi, foi a história das tribos de Davi, foi em Abraão. A gente já se falou bastante de Abraão, é que eu tenho bastante gente nova, eu não sei o quanto a gente volta, o quanto a gente pode ir à frente, mas o Senhor deu uma promessa de que abençoaria todas as famílias da terra para Abraão. Aí depois de Abraão vem Isaac, e depois de Isaac vem Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que se tornaram 12 tribos. E essas 12 tribos, elas iam, e foi assim, mas talvez não como deveria ser por falhas humanas, elas espalhavam o nome de Deus e cada uma tinha uma função, e quando elas se uniam, aquilo era poderoso, porque uma era responsável pelo louvor, a outra servia de outra forma, a outra cuidava do tempo, a tribo de Sacar, por exemplo, ela cuidava do tempo e sabia discernir o tempo. Cada um tinha uma coisa diferente, mas todas elas eram um só. Assim como a gente fala de 5 ministérios, somos 5 ministérios, mas todos com uma mesma função, de edificar o varão à estatura perfeita de Cristo, amém? E só que, por que falar do reino de Davi? Quando chega vamos falar dos reinos lá, os 12 reinos, eles começam a pedir, naquela época se levantava juízes que julgavam os povos e dava para ele discernimento. E eles começaram a pedir um rei, e aí foi dado Saul a eles. Mas Saul não era um rei segundo o coração de Deus. E Saul, várias coisas que a gente já falou bastante sobre Saul, várias coisas que fez de errado. Quando Saul morreu, um filho de Saul ficou com 11 tribos de Judá, 11 tribos de Israel. Israel foi todo seguir um filho de Saul, que seria o normal. Mas a tribo de Judá foi atrás de Davi e falou assim: Davi, nós seguiremos a você. E aí o reino se dividiu. Nesse momento o reino se dividiu. E Davi, por 7 anos, você está entendendo? Você está comigo? É importante você entender essa parte. Então, a gente estava vindo das tribos, e elas se dividiram nesse ponto. Porque Judá seguiu a Davi. E Davi era o rei ungido por Deus sobre Israel. Mas não conseguiram ouvir a voz de Deus. E o resto foi todo. Então, ficou Israel e ficou Judá. E Davi, por 7 anos e meio, ele governou sobre Judá, até que aconteceu de novo a união do reino. Mas esses 7 anos e meio não foram fáceis, porque as coisas vão entrando, e de repente se divide. E juntar de novo é difícil. Foram 7 anos e meio duros, não foram fáceis. Até que acontece a união dos reinos. E aí eu vou abrir outro parênteses, eu quero que você preste atenção, porque eu quero te explicar isso, que foi uma revelação do Senhor, mas eu preciso te explicar algo da Bíblia. Tinha um lugarzinho, quando se dividiram as tribos de Israel, Judá, e eu quero que você abra comigo para você ler isso daí. Abra comigo
em Josué, no capítulo 15, no versículo 63. Fala assim: não puderam, pois, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, os jebuseus em Jerusalém, que era Jebus. Assim habitaram com os filhos de Judá em Jerusalém até hoje. Quando o Senhor prometeu uma terra aos seus descendentes, às tribos, ele falou assim: vocês tomem tudo. Em Deuteronômio 7:1 fala assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor tinha entregado essas nações na mão deles e falou assim: ó, vai lá, que essa terra é de vocês, é tudo de vocês. Vai lá e toma essa terra que eu te dei. E como você leu aqui comigo, Judá era responsável por tirar os jebuseus de lá. E Judá não tirou os jebuseus de lá. Por quê? Porque a cidade dos jebuseus, que era Jerusalém, ela era fortificada demais. Ela não tinha o nome de Jerusalém. Ela era a cidade ali de Jebus. E aí ela era fortificada demais. Ela era muito forte, os muros fortes e tudo. E Judá não conseguiu tirar eles de lá. Não conseguiu tirar eles de lá. E era para ter tirado. E quando eu estava no retiro, antes do apóstolo falar para eu pregar hoje, o Senhor me mostrava, porque eu preguei sobre a tribo de Benjamim, e ele me mostrava o seguinte: lá na frente, quando as tribos se dividiram de novo, você está entendendo? Você está compreendendo a história? Lá na frente, quando se dividiram de novo, se dividiu assim, 10 tribos de um lado, e Benjamim e Judá de outro. Benjamim e Judá de outro. E Benjamim, o Senhor me falava antes para que eu soubesse o que ele estava tentando falar, para que eu tivesse noção do que ele estava tentando falar. E Benjamim, como a gente viu, era filho de Raquel, filho do amor de Jacó. E Benjamim se uniu a Judá. E o tempo todo aparece Judá. Jesus veio da tribo de Judá. E todo o tempo aparece, com o reino dividido, aparece as vitórias de Judá, aparece tantas coisas de Judá. Mas Benjamim era que ficava num vale fértil e tinha cidades poderosas no meio dela. Mas Benjamim não aparecia. Benjamim ficava como uma auxiliar de Judá, a tribo de Benjamim. Poderosa, numerosa, e ali. E o Senhor me falava assim: Benjamim representa a esposa e Judá representa o marido. E aí eu falei, tudo bem. E eu fui ler sobre isso, sobre os jebuseus, nessa época de Davi, 900 anos antes de Cristo. E eu vou explicar para você uma coisa. E eu quero que você compreenda nessa hora. Judá, que representa o marido, era responsável por expulsar os jebuseus de lá. Mas ele não fez. E sabe onde que ficava Jebus, os jebuseus? Eles ficavam entre Benjamim e entre Judá. Era uma cidade fortificada entre Benjamim e Judá. E eu vou ler outra coisa para vocês. 7 nações que representam 7 inimigos. 7 áreas de atuação ou 7 montes do Senhor que nós devemos tomar na sociedade hoje. E a gente conhece isso. Governo, economia, artes, esportes, educação, comunicação, religião e família. E 7 nações que representam 7 inimigos. Heteus, gigazeus, esse versículo que eu li para vocês. Amorreus, cananeus, ferezeus e heveus. E a nação que representa o inimigo da família se chama Jebuseus. Jebuseus, o inimigo da família, uma cidade fortificada. Mas eu vou contar a história para vocês, o que aconteceu com Davi. Davi levantou um reino, edificou o reino, ele foi lá depois de 7 anos e meio. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O Senhor me colocava quando falava de 7 anos e meio, que há famílias que receberam armas nesses dias, você marido, você esposa, para reconstruir suas casas. E o processo de reconstrução, ele não é fácil. Ele exige um esforço.
Muitos, como a gente viu, quando se dispõe a construir algo tão poderoso de Deus, que é uma fortaleza dessa, muitos inimigos vão surgir. Muitos vão falar contra você. Muitos vão vir com notícias ruins. Mas não se detém em nada. O Senhor começou um processo. Ele começou uma boa obra que vai se completar. E Ele é fiel para completar o que Ele começou. E nós iremos viver plenitude no meio das famílias. E nós vamos propagar plenitude no meio das famílias. Amém? E sabe o que Davi fez? Davi foi lá, aí quando ele entra, ele vai para unificar o povo, sabe o que acontece? Ele vai derrotar os jebuseus. Ele fala, vamos lá. Ele assume Judá e depois de 7 anos e meio, ele fala lá, vamos subir lá contra os jebuseus, que estavam entre Benjamim e Judá. Ele fala, vamos lá contra os jebuseus. E os jebuseus falam assim, vamos ver, até um coxo, os jebuseus debocham deles assim, até um coxo, até um manco pode derrotar Davi. Jamais ele entrará aqui, na nossa cidade. E hoje no retiro, antes do apóstolo falar que ia pregar, eu vi uma tora batendo numa porta de madeira. Eu vi uma tora batendo numa porta de madeira. E eu falava, Senhor, o que é isso? Era uma tora enorme, batendo numa porta de madeira. E eu quero dizer que hoje Jebuseu está caindo. Resquícios dos Jebuseus estão caindo. Amém? E essa cidade fortificada foi derrubada. Eu acho engraçado que a Bíblia não dá muita atenção. Falou a estratégia de Davi. Sabe o que Davi fez? Durante anos, Judá cercou e falou, olha, não deu para tirar os jebuseus de lá. Conviveram durante anos com aqueles jebuseus lá. Quantas coisas durante anos entre você e sua esposa, quantas coisas. E nesses dias Deus deu uma estratégia tão simples. Sabe o que Davi fez? Cavou por baixo da terra. Saiu um jebuseu, saiu um jebus, matou todo mundo, acabou. Tomou a cidade, chamou agora, esse daqui chama Sião. Isso aqui chama cidade de adoração. Aqui é um reino fortalecido. Aqui é uma fortaleza do Senhor. Jamais será abalado. Jamais será abalado. O reino da família é restaurado. Aqui é fortaleza. Aqui, olha, e Davi conquistou tudo. Se você olhar Israel, nunca houve um reino tão poderoso como o de Israel. E eles iam e voltavam para Jerusalém, que lá era o território deles. Lá era a base onde ele se fortificava. Lá era a base dele. Eles iam e voltavam. Lá era o lugar da adoração dele. Nunca houve um reino como o de Davi. Nunca houve tanto medo das pessoas ao redor quanto de Davi. E o reino de Davi foi se expandindo. Nunca houve uma expansão do reino de Israel. Eu li assim, o Egito ficou pequeno. O Egito ficou pequeno. E a gente tanto fala do Egito, quando a gente fala do Egito, né? Das coisas que medo de voltar ao Egito, voltar nas velhas coisas. Olha, foca na coisa certa. A Fê pegou sobre isso. Cava, no lugar certo, porque vai sair água. Cava no lugar certo. O Senhor te dá armas nesses dias para reconstruir a sua casa, a sua fortaleza. Marido, você como sacerdote do seu lar, buscar a palavra do Senhor. Davi era um rei. Ele representava um homem, ele era um homem segundo o coração de Deus, representando um rei. O sacerdote, o marido dentro de casa também, um adorador, alguém que tem intimidade com o Senhor. Mas vamos. E vamos que tem mais. E ele conquista os jebuseus. E aquela terra lá passa a ser dele. Nessa época, eu quero abrir um parênteses, que essa época era contemporânea aos sacerdotes, né? Tinha os sacerdotes, que eram Eli e Samuel. Samuel ungiu Davi rei. E antes de Samuel veio Eli. Eli, então, estava no tempo daquelas tribos, um pouco antes de Davi, né? Porque aí depois vem Samuel
e unge Davi rei. Mas eu quero me deter a uma coisa que o Senhor me falava sobre a nossa casa, sobre a nossa fortaleza. O Senhor me falava sobre esse tempo de Eli. E o que aconteceu? Eu não vou ler para a gente passar rapidinho, mas aconteceu que os filisteus, eles se fortificavam. Eles se fortificavam e eles iam crescendo. E uma das coisas pelas quais os filisteus iam crescendo, ia tomando toda a tribo, e eles perdiam batalhas após batalhas. E até, se quiser, vamos ler uma batalha. Abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Acontecia que essas tribos, leia comigo no capítulo 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afecá. Dispuseram-se os filisteus em ordem na batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Nossa, 4.000 homens. Mais para frente morre 30.000. E aí o que acontece? Olha no versículo 5 comigo. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. No versículo 4, lê o versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Vou explicar o que aconteceu aqui. Eles estavam indo para uma batalha. Aí eles foram lá e 4.000 homens morreram. Aí eles viram que eles estavam perdendo. Eles falaram: opa, quando está perdendo, de quem que a gente lembra? De Deus. Você lembra de Deus. Eles falaram: opa, a gente tem a arca da aliança. A gente tem a presença de Deus. A gente tem aqui a glória de Deus, né? Então vamos chamar ela. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a arca e levaram para o meio do campo de batalha. Legal, bonito. Eles chamaram a presença de Deus. Sabe? Eles foram lá, tipo, pegar a Bíblia como espada e falar: agora vem contra mim, que eu estou com a Bíblia. Mas levaram que 30.000 homens morreram. Inclusive os filhos de Eli. Eli representava um sacerdote que não via a glória de Deus. Ele até ouvia às vezes, porque o Senhor falava assim, Eli não ouvia a voz de Deus. Na verdade, ele não ouvia a voz de Deus. Mais para frente, o Senhor fala a respeito dos filhos dele, fala com ele. Mas ele não ouvia a voz de Deus. Não tinha mais manifestação da glória de Deus. E nesse momento eles pegaram a arca da aliança, achando que podia manipular Deus. E igual o marido em casa fala assim: minha filha, eu sou sacerdote. Se você não tiver a manifestação do Cristo ressuscitado na sua vida, se você não for um adorador, se você não tiver intimidade com Ele, pode bater no peito e falar que é o sacerdote, pode invocar o nome do Senhor, ou falar da glória dEle, pode chamar a arca e falar: olha, eu estou no sonho de Deus, olha, eu fui no retiro. A mesma coisa para você, mulher, pode invocar o nome de Deus. Se você não manifestar a Cristo, não manifestar a glória dEle, nada disso vai acontecer. Nada, você vai continuar perdendo. A sua casa não é uma fortaleza. Nós somos chamados a manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Eu vou pedir para os homens e as mulheres se colocar em pé, porque eu tenho um recado para você. Você já vai sentar. Casados, os casados. Os solteiros ouvem, porque essa responsabilidade está sobre a sua vida. O Senhor me falava assim: o reino de Davi, ele manifestava a minha glória. Tinha um rei que era eu, Jesus. Tinha um rei. Ele me adorava. Ele tinha intimidade comigo. O reino de Davi manifestou a minha glória. E assim eu faço das famílias uma fortaleza para manifestar a minha glória. Para manifestar
quem é a igreja e quem é Cristo, o papel do marido e o papel da mulher. Assim eu fiz da sua casa, das famílias, uma fortaleza. E o Senhor me dizia, a família manifesta a glória de Deus. E se a família não manifesta a glória de Deus, vocês estão roubando a minha glória. Você entende a sua responsabilidade? Quando eu comecei a preparar a palavra hoje, que eu cheguei em casa às 4 horas e nada me vinha, eu conversando com meu marido, eu falei, que Deus está falando uma coisa. E eu só pude anotar, ladrões da glória. E eu falei, meu Deus, que isso tem a ver com o que eu vou pregar hoje? E 5 horas o Senhor começou a dar a palavra. Quando eu cheguei nesse ponto da palavra, quando eu cheguei nesse ponto dele falar, o reino de Davi manifestava a minha glória, a sua família manifesta a minha glória, a sua família tem que manifestar, é esse o chamado da família, manifestar a minha glória. O Senhor falava mais, ser como um campo que dá flores, né, mulheres? Flores, que tem fruto, os filhos que têm sementes, e quem quer que passe por esses campos, leva sementes. Quem quer que passa por esse campo, leva a minha manifestação. É tocado, as pessoas serão tocadas ao entrar na sua casa, ao entrar na sua família, elas serão tocadas lá, ao ver a manifestação, e vai falar, nossa, a sua família manifesta a glória de Deus. Amém? Pode sentar. E essa é a sua responsabilidade. Se a sua família não manifesta a glória de Deus, você está roubando a glória que é dele. O reino de Davi manifestava a glória de Deus dessa forma. E eu já estou encerrando, mas sabe 2 características, eu falei para vocês, que os filisteus, eles ganhavam muito desse tipo aqui. Deixa eu só falar outra coisa com respeito a isso. A anterior, quando eles perdem essa guerra, que em seguida 30 mil homens morrem, os filhos de Eli morrem, aí alguém vem correndo, dá notícia a Eli. O que acontece com Eli? Morre, cai na cadeira para trás. Aí vai lá na nora de Eli, que ouve que o marido dela tinha morrido, que era o filho de Eli, e ela estava grávida, e ela tem um filho. Essa passagem é bem conhecida. E ela tem um filho, que ela começa a entrar em trabalho de parto, e agonizando lá, ela fala, mesma coisa, né, de Raquel, assim, coloca um nome no filho, de Icabode, Icabode, mas a minha versão está outro nome. Mas que significa se foi a glória do Senhor, a glória se foi. E o Senhor me falava assim, a gente prega tanto isso, a glória se foi, a glória se foi. Diz, Icabode, a glória se foi. Mas ela estava equivocada. A glória não tinha ido a hora que eles perderam na batalha. Glória significa tudo que Deus tem e tudo que Deus é. A glória já tinha sido faz tempo, quando Deus não se manifestava através daquele povo. A glória já tinha sido faz tempo. De repente, na hora de um divórcio, na hora que o negócio aperta, você fala, a glória do Senhor se foi da minha casa. Mas ele se foi bem antes, quando você abriu brecha para a pornografia. Ela se foi bem antes, quando você não foi o sacerdote que o Senhor desejava que você fosse. Quando você não buscou intimidade com o Senhor. A glória se foi bem antes. Esposa, a glória se foi bem antes, quando você deixou de ser ajudadora idônea. Quando você pensou em si própria e bateu no peito e falou, eu tenho vida própria, como foi falado. A glória se foi bem antes. Quando tanta vaidade entrou e você falou assim, não, ele não pode me dar o que eu preciso. Amém? E o Senhor me falava disso daí. Mas o reino de Davi, ele tinha, e agora eu estou acabando. O reino de Davi, ele tinha algumas coisas características. E a Bíblia fala disso. E eu não vou ler para a gente avançar. Mas fala assim, os filisteus, eles venciam nessa época, das tribos, eles venciam o povo de Israel, porque eles dominavam o ferro. Eles aprenderam a fazer espada. Tanto que quando Davi foi lutar com Golias, ele usou uma funda. E para arrancar a cabeça do Golias, ele pegou a espada de Golias.
Ele pegou a espada de Golias. Sabe qual foi uma das características que fez o povo, o reino de Davi avançar do jeito que avançou? Davi buscou compreender e utilizar o ferro e aprendeu a fazer espada. A Bíblia fala em Efésios que a palavra de Deus é a espada. E Davi tinha intimidade com o Senhor. E quando a gente fala de espada, a gente não fala de pegar a Bíblia, como eu falei, simplesmente, e você sabe disso. Mas a gente fala de uma palavra revelada do Senhor, de manifestação do Cristo. E uma dos segredos do reino de Davi foi que ele sabia manejar a espada. Ele tinha intimidade com Cristo. Cristo governava. Esse era um dos segredos. Ele sabia governar a espada. Para matar Golias, ele usou a espada de Golias. E agora, o reino de Deus não tinha uma espada, só tinha muitas espadas. Ele aprendeu a dominar o ferro. A analogia é que na sua casa, a manifestação de Cristo, a palavra revelada, a intimidade e adoração como Davi tinha, te faz expandir o reino na sua casa, te faz expandir as suas tendas, amém? E o Senhor quer expandir as nossas tendas, quer fazer a gente ficar, como a Zê falou, a quem? Tão longe do Egito, tão longe do Egito. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 11 anos de casado e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Claro que tem conflitos, claro que a gente passa as coisas, a gente cresce. Nunca passou pela minha cabeça pensar em separação, nunca passou, nunca nada justificou, nada, nenhum resquício. Gente, isso é uma segurança para a gente, é uma segurança para os nossos filhos. Estar no mesmo propósito, debaixo das mesmas coisas, ter uma casa fortificada, uma fortaleza dessa forma. E Davi sabia usar a espada. Deixa eu achar aqui onde eu estou. E Davi, o outro segredo do reino de Davi é que tinha o rei. Davi foi alguém que foi muito além do tempo dele. Ele adorou. E já a Bíblia fala que Jesus é entronizado em meio aos louvores. Jesus foi entronizado de uma forma como nunca tinha sido entronizado antes na história, em meio à adoração. Por meio da adoração, Jesus foi entronizado. Tinha um rei lá. Tinha um rei. O reino com o rei Jesus, ele prevalece, ele nunca falha. Amém? Amém? Amém. Se coloque em pé. Queria falar uma coisa para você, mulher. Quando eu preguei de Jeremias 31, tem um versículo, você não precisa abrir, depois eu te dou. Você pode ler o Jeremias 31 inteiro, que é aquela visão do reino de Deus. Deus fala assim: eis que faço algo novo. Você pode ler lá. Uma mulher abraçará um guerreiro. E as outras versões falam assim: uma mulher impulsionará um guerreiro. Isso é reino de Deus. Reino de Deus. Você pode fazer uma analogia com Maria, que abraçou Jesus, e lá fala impulsionará um guerreiro. E pode fazer analogia com a sua casa. Com a sua casa. Nós abraçaremos guerreiros. Nós impulsionaremos guerreiros. O Senhor nos capacitou isso é visão de reino. Amém? Amém. Quero agradecer a todos que nos assistiram pela TV Rica. Nesse momento nós vamos continuar. Se você tiver a oportunidade, venha nos visitar, venha presenciar o que Deus tem feito aqui, é poderoso, tem transformado as nossas vidas. Quero te convidar, se tiver a oportunidade, se você estiver aqui no Brasil, venha. E prova da manifestação do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa,
que os jebuseus não mais ficarão entre maridos e esposas. Quero profetizar lares fortificados, quero profetizar fortalezas e reinos, como o Senhor falou nessa noite. Quero profetizar sobre você, reconstrução da sua casa, reinos unificados, e nós tomaremos o reino para o Senhor, tomaremos o reino de Deus, dia após dia, expandiremos o reino de Deus, como o Senhor nos chamou. Quero profetizar maridos com propósito correto, esposas com propósito correto. Quero profetizar restauração familiar na sua casa, ainda que você diga não dá mais, o Senhor te diz, eu fiz uma fortaleza, eu te fiz em uma fortaleza, e eu construirei essa fortaleza. Recebe paz do Senhor onde quer que você esteja. Obrigada pela audiência.